Então, boa tarde. Estamos iniciando aqui a disciplina de primeiros socorros, né? A gente vai estar vendo a abordagem de primeiros socorros nas principais situações que exigem primeiros socorros, né? E por que fazer, em que situações, como é que a gente vai se comportar ao lidarmos com população de idosos, né? Que em muitos casos podem precisar dos cuidados, né, de primeiros socorros e que nós precisamos saber como proceder nesses casos, certo? Então, primeiros socorros são procedimentos de emergência aplicados a alguém em perigo de vida, visando manter os sinais vitais, evitar o agravamento e manter o conforto até que a pessoa receba assistência definitiva. Né? Toda pessoa que passa por algum acidente ou que tem um mal súbito, ela vai receber uma assistência definitiva. Essa assistência definitiva, nós estamos falando da assistência hospitalar. O problema, né, se a pessoa está na cidade, nas proximidades de um hospital, não tem nenhum problema. Via de regra, corre para o hospital e leva. O problema, na maioria dos casos, é quando a pessoa está distante do hospital, ou quando não tem transporte para levar para o hospital, ou quando não vai ter ninguém ali que saiba tomar alguma decisão no sentido de prestar esses primeiros socorros, né? Então, nem sempre essa assistência definitiva vai estar próxima ou disponível, né? E aí, quando alguém tem um perigo de vida, é importante que alguém, né, haja aí no sentido de manter os sinais vitais, de evitar que agrave o quadro e manter o conforto dessa pessoa até que ela consiga ser transportada de alguma forma, né? Então, esses acidentes podem acontecer dentro de casa, na rua, no trânsito, nos rios, em qualquer lugar, né? Então, são cuidados imediatos prestados a alguém com uma doença ou um ferimento. A atuação nos primeiros minutos pode definir se a vítima irá se recuperar completamente ou não, e pode significar também a diferença entre a vida e a morte da vítima, né? Os primeiros socorros eles podem salvar vidas. Os objetivos, né, são reconhecer situações que ponham a vida em risco, aplicar respiração e circulação quando necessário, e aí a gente vai falar sobre esses pontos, controlar o sangramento, tratar de outras condições que ponham a vida em risco, né? Nós vamos ver a questão dos sinais vitais e de como avaliá-los, né? De como aplicar a respiração e a circulação quando julgarmos necessário. Então, o primeiro ponto é entender quando há risco, né? Quando é que existe o risco? Há o risco, como é que a gente pode diminuir esse risco e atuar no sentido de a pessoa alcançar a vida? Outros objetivos, né, minimizar o risco de outras lesões e complicações, evitar infecções, deixar a vítima o mais confortável possível, providenciar assistência médica e transporte. Muitas vezes, gente, os primeiros socorros vão ser só isso daqui. É só você promover conforto, é só você promover segurança, é você estar junto da vítima, estar junto da pessoa, dizendo assim: eu estou contigo, vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada, fica tranquilo que vai dar tudo certo. É promover o conforto físico, né, na rua, proteção, né, tudo isso também são primeiros socorros. Existem alguns passos aqui, né, de avaliação da cena, avaliação inicial, avaliação dirigida, física detalhada e continuada, né, no caso dos primeiros socorros. A depender da situação, gente, não dá tempo nem começar essa avaliação aqui, mas se for um atendimento mais longo, em um local de risco, né, você vai precisar sim avaliar a cena, né? Se foi uma situação de, não sei, um acidente ofídico, por exemplo, né, a pessoa foi picada por alguma cobra,
né? Você tem que ter cuidado, que a cobra ainda pode estar lá por perto e pegar você também. Foi, sei lá, um acidente, está na estrada, o mesmo carro que atropelou, que bateu, o outro pode chegar e te atropelar também. Foi um acidente em um barranco, em um local de risco de queda, risco de choque elétrico, né? Foi um fio descascado que ocasionou um choque elétrico. Qualquer situação, ela vai ter um cenário que levou aquela situação a acontecer. E é interessante que a gente, ao chegar para prestar os primeiros socorros, faça essa análise do cenário, né? Essa avaliação da cena. E aí, depois, a avaliação inicial, que nós vamos falar mais na frente, né? Que a gente começa hoje pela circulação, né? Pelo CAB, pela avaliação da circulação. A gente tem um ABCDE para seguir aí. E a gente vai já falar sobre essas técnicas, sobre o que a gente tem que verificar. Depois que perceber que na cena não tem nenhum risco, que a avaliação inicial foi feita e não tem nenhum risco para a pessoa, nem do ambiente para você, socorrista. Uma avaliação mais dirigida para o sintoma da pessoa, né, para o local da lesão ou da queixa. Por fim, a avaliação física detalhada e continuada, né? Sempre essa observação, essa avaliação até que a pessoa chegue ao socorro definitivo. Outras regras básicas. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Consideração, pergunta? Tudo ok. Tudo certinho? Regras básicas, né? Manter a calma. É preciso ter tranquilidade no momento de prestar primeiros socorros. Não adianta a pessoa estar precisando de atendimento em primeiros socorros. A pessoa muitas vezes vai ficar nervosa, muitas vezes não vai ter um bom controle emocional pela própria condição ou situação. E se você chegar e não tiver calma, você vai atrapalhar mais ainda a situação. Então, o primeiro pré-requisito é esse daqui, é você manter a calma. E para você manter a calma, você tem que ter conhecimento sobre a situação, sobre a avaliação, sobre o que você vai fazer ali. Não tem como você. A gente fica. Vamos supor que você vai apresentar aqui um seminário. Você vai ficar mais nervoso se você não estudou o assunto do seminário. Se você estudou bem o assunto, se você tem domínio do conteúdo, do que você foi fazer ali, o risco de você ficar nervoso é bem menor, né? A não ser que seja alguma coisa que você já carrega de mais tempo, né? Então, se a gente tiver um bom conhecimento sobre o que fazer, a gente vai tender a se manter mais calmo, mesmo em situações adversas, certo? Afastar os curiosos, agir com rapidez e segurança, não remover a vítima se não tiver ideia precisa da natureza e extensão dos ferimentos, né? Existem os politraumatizados, né, que via de regra a gente não tem como ter ideia precisa desses ferimentos. Se uma pessoa caiu de moto, por exemplo, né, caiu a uma grande distância do veículo, né, você, em um momento inicial, a gente não tem como prever que tipo de lesão ela teve, né? A gente considera um politraumatizado uma pessoa que sofreu múltiplos traumas e atua de modo que aquela pessoa pensando que isso pode ter acontecido, né? Então, não se remove a vítima, né? A imobilização é com uma série de cuidados, com o mínimo possível de movimentação. Evitar fazer a vítima se sentar ou levantar. Não tentar dar de beber à pessoa que estiver consciente, certo? Por que que não é bom fazer isso daqui, gente? E nem dar bebidas alcoólicas. Por quê? Pode se Oi? engasgar, coisa do tipo. Por quê? Ela pode se engasgar.
Exatamente, ela pode se engasgar, né? Então, muitas vezes a pessoa passa mal, aí a gente chega, não, dá uma água com açúcar, não, bota uma cachaça que ela acorda, bota o álcool, bota para cheirar, bota, dá para beber, né? Tem que ter muito cuidado, né? A depender do mal-estar que a vítima esteja ali, porque a pessoa às vezes só passou mal, tá só inconsciente. Aí, ao dar alguma bebida, se ela se engasgar, além de inconsciente, ela vai estar engasgada e corre o risco de ter uma parada cardíaca, né, uma parada respiratória, por conta do engasgo. Então a gente pode estar piorando o quadro. Em caso de queimadura, não aplicar óleo, pasta de dente ou qualquer outra coisa. E aqui vem as mais diversas químicas aí na vida, né? Pasta de dente, é óleo, é manteiga, é sebo de carneiro, é hidratante, é tudo, né? Ervas das mais diversas, né? Mas as Uma vez eu recomendações. me queimei e a mulher passou, foi nata, salgada, quase que eu morro. Como foi? Uma vez eu me queimei no fogão a carvão, a panela virou, me queimou, né? Aí a Sim, mulher foi e passou nata, salgada, em cima da lesão. deve ter ardido um pouquinho, né? Demais. Então tem esses primeiros socorros, né? Na hora, no momento da queimadura, é a primeira reação de quem se queima. Por quê? Porque queima, arde e permanece ardendo, né? No momento da lesão, no momento da queimadura, fica aquela dor, fica e vai ficar queimando, vai ficar ardendo ali, vai ficar doendo. E é um mecanismo de defesa nosso querer alguma coisa ali para diminuir, né? E aí, no momento, o creme dental ela vai causar ali uma sensação de refrescância e tudo mais. Posteriormente pode piorar. Oi, a Síria pode falar. Mas no caso, assim, lavar com soro fisiológico, a queimadura, pode? Pode, se tiver um soro fisiológico em casa, ele o soro, né? Ele sempre a recomendação é de água. O soro sempre é melhor do que água. Por quê? Primeiro porque o soro ele tende a ser limpo ou estéril, né? Ou limpo ou isento de contaminação ou esterilizado. Segundo, porque o soro fisiológico ele tem uma concentração iônica semelhante ao nosso plasma sanguíneo. Então, o soro ele é como se fosse os líquidos do nosso corpo, né? O soro, por que que o soro tem 0,9%, né? O cloreto de sódio, que é o HCl, a 0,9%, né? Por que que é essa concentração? Porque essa é a concentração de cloreto de sódio no nosso plasma sanguíneo. Então, o nosso plasma ele tem, né? Então, para lavar ferimento, para lavar lesão, queimadura, para lavar o olho quando é algo, um corpo está uma coisa, sempre o soro é preferível se você tiver o soro por perto, né? A grande questão é que o soro ele é mais restrito ao ambiente hospitalar, mas está valendo, tá bom? A Síria. Tá certo, obrigada. Nada. Então, não aplicar essas substâncias, né? Então, regras básicas de primeiros socorros. Em caso de suspeita de fratura ou luxação, não fazer massagem, nem mudar a posição da vítima. Imobilizar o local, atingindo a posição correta. O local atingido na posição correta. Se a fratura, a gente vai ver algum momento sobre imobilização, né, de colocar a lesão, né, quando há uma perda da continuidade óssea. Se a fratura for na coluna, transportar a vítima em leito rígido, né? E aí isso daqui já fica para os serviços mais especializados, né? Que dispõem desse leito rígido, a não ser que você disponha de alguma estrutura semelhante por perto, mas isso aqui diz respeito à imobilização da pessoa. Não mexer em ferimentos com sangue já coagulado, por quê? Alguém pode falar?
Por que que não pode mexer no sangue coagulado, gente? Rapaz, vai ser preciso. É o Ivonete, por quê? Alguém falou aqui, Tamara, por causa da hemorragia que pode voltar. Muito bem, gente. Excelente. Meu amigo, você teve um ferimento, as suas plaquetas tiveram a maior dor de cabeça do mundo para ir lá, se agregar, coagular. Aí você vai lá e mete o dedo e arranca para sangrar de novo, né? Então, o sangue coagulado, né, ele tem uma importância aí no momento dos primeiros socorros, né, no controle das hemorragias. Então, é uma recomendação geral, né, no momento do primeiro socorro, não mexer nesse sangue coagulado. Acalmar a vítima e não deixá-la ver o ferimento, certo? Muitas vezes a pessoa que sofre algum acidente, ela tá muito tranquila. Caiu, se machucou, não tá muito, tá tranquila ali até ela ver o ferimento, até ela ver sangue, né? Então, de repente ela viu o tamanho do corte que aconteceu, também começa a chorar, começa a se desesperar, começa por quê? Então, como regra geral, né? Claro que você não tem como tapar os olhos da pessoa, né? Mas como regra geral, existe uma recomendação universal de naquele momento do acidente, né? Não deixar a pessoa ver o ferimento. Medidas importantes: manter a respiração, evitar hemorragias, proteger as áreas queimadas, transportar com cuidado, manter os ossos fraturados o mais próximo da posição normal, inspirar confiança e evitar pânico, certo? Sempre procurar passar mais tranquilidade. Nós podemos nos negar a prestar primeiros socorros a alguém, gente? Sim ou não? Sim, Sim, podemos. Não, não podemos. Por que que nós não podemos nos negar a prestar socorro a alguém, né? Tanto que a gente vê aí nos acidentes, né, na TV, quando uma pessoa às vezes atropela a vítima, né, e sai sem prestar socorro, né? Existe um agravante aí quando você, às vezes a pessoa ou por maldade mesmo, ou porque pela situação, ou por medo de agressão, ou pela condição que a pessoa tá, muitas vezes sob uso de drogas, sob uso de substâncias, né? Ela acontece uma situação dessa e a pessoa foge do local sem prestar socorro, né? Isso é um crime chamado crime de omissão de socorro, né? Então, pelo nosso Código Penal, todo cidadão é obrigado a prestar auxílio a quem esteja necessitando. Então, nós não podemos nos eximir dessa obrigação. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas eu não sei prestar socorro. Como é que eu vou prestar auxílio se eu não sei prestar auxílio, né? Aí é que a própria lei aqui diz que existem três formas de fazer isso, né? Não necessariamente você vai prestar aquela assistência se você não tem segurança para fazer aquilo. Você estaria agindo aí com imperícia, né? Você estaria querendo fazer uma coisa que você não tem competência para fazer. Isso em saúde é um outro crime também, é uma outra situação que a gente também responde criminalmente quando a gente quer fazer algo que ultrapassa a nossa competência. Carol, pode falar. Meu esposo está assistindo a aula e ele está perguntando que se mesmo uma pessoa que não é cuidador, enfermeiro, médico, ele tem que prestar socorro também. Qualquer ser humano. Exato. Sim, né? É uma questão do nosso Código Penal, né? Se aplica a todos os cidadãos.
Aí é E isso ele que está ela, participando essa, também de que forma? isso, aí é isso que a gente vai passar agora aqui para essa parte, né? Aí a pessoa diz, eu não sei prestar esse socorro, né? Aí você pode ou atender diretamente, né? Caso você esteja apto a prestar esse atendimento, né? Após essa disciplina, vocês estarão aptos a prestar primeiros socorros em algumas situações que nós vamos treinar e praticar. Então, ao perceber esse tipo de situação, vocês estarão aptos a atender. Você pode atender, você pode auxiliar quem já esteja atendendo, né, prestando aquele socorro, ou você pode solicitar auxílio. Né? O que a gente não pode fazer é simplesmente passar a fechar os olhos e fingir que não viu, fingir que não tinha ninguém precisando de ajuda. Né? É isso que é esse crime de omissão de socorro. Né? Não sei fazer nada. Chama o socorro, liga para um serviço de atendimento, né, que esse serviço vai, aguarda lá, fica com a pessoa, apoia, né, dá aquele apoio no sentido do encorajamento que já vai ser de grande ajuda, né? Sempre tem empatia. Se coloque, se fosse você, né, que sofresse um acidente lá, você quer ter alguém por perto lhe ajudando. Aí tem algumas exceções aqui na lei, né, menores de 16 anos, maiores de 65, gestantes a partir do terceiro mês, deficientes visuais, mentais e físicos, certo? Aí aqui tem aqui os telefones, né, e uma frase aqui que a principal causa de morte pré-hospitalar é a falta de atendimento. E a segunda maior causa de morte é o socorro inadequado. Né? Então é exatamente essa questão da imperícia que nós estamos falando. Né? Você só atua naquilo que você tem segurança para atuar. A gente, apesar de que a gente vai falar na nossa próxima aula, que é de reanimação cardiopulmonar, que houve mais sobrevida em quem tentou fazer alguma coisa do que naqueles casos que ninguém fez nada. Né? Então, por mais que você nunca fez uma reanimação cardiopulmonar em ninguém, né? Os estudos mostram que aqueles que reagiram foram lá, tentaram comprimir, tentaram fazer respiração boca a boca, deram uns tapas nos peitos de alguma forma, tentaram fazer algo, né? As pesquisas científicas de urgência e emergência, elas mostram que houve maior sobrevida nos casos que as pessoas receberam algum atendimento do que nas que não receberam socorro nenhum. Né? Então, isso mostra que mesmo intuitivamente, a gente pode ajudar em muitos casos. Aí a gente tem aqui os dois tipos, né? Nós vimos aqui que mesmo que nós não façamos o atendimento, né, nós podemos auxiliar e nós podemos solicitar auxílio. De quem? Aí nós temos aqui os bombeiros e o SAMU. Qual é a diferença dos bombeiros e do SAMU? Pergunto de vocês. Em Canindé tem SAMU? Sim. E bombeiros? Também. Pronto, então em Canindé vocês têm as duas opções. Quando é que a gente chama um e quando é que chama o outro? É a mesma coisa? A gente chama o SAMU quando tem alguém, algum acidente ou tem alguém passando mal. Chamo. E o bombeiro quando tem algum incêndio, né? Mas geralmente, quando se tem algum bombeiro próximo, a gente pode falar com eles e eles podem ligar para o SAMU, né? Também tem essa opção. Exatamente. Ela falou do acidente, né? Quando tem algum acidente, chama o SAMU. E os bombeiros atendem acidente ou não? Sim, atende. Eu já. Uma vez eu sofri um acidente que os bombeiros foram para lá. Pronto, então atende acidente também. Quem levantou a mão? Então qual é a diferença? Se esse daqui atende acidente e esse outro também, qual é a diferença entre os dois? Os bombeiros, eles atuam nas vítimas presas nas ferragens, né, dos acidentes. Aí, Vítimas quando, presas em ferragens.
para desobstruir o trânsito ali, né? Tipo, serrar parte do carro para saltar uma vítima ainda com vida, ou tirar um corpo, né, que está preso na serragem e o carro está prestes a pegar fogo. Assim, eles atuam mais nessa parte aí já de segundo plano, que seja, tipo assim, né, que primeiro socorro mesmo, diretamente, primeiro é o SAMU, né? Assim, Certo. meu modo de ver. Perfeito. Mais alguém tem alguma contribuição? Eu acho assim que não tem diferença, os dois, né? Eles fazem o mesmo trabalho, eles são treinados, né? Já tem acontecido até no noticiário de bombeiros, né? Que tem socorrido em vídeo quando está em trabalho de parto. Entendi. Professor, mas o SAMU, ele é. Não, os bombeiros é bem equipado, equipado igual o SAMU? Boa Eles têm os pergunta. Os mesmos. bombeiros são equipados iguais ao SAMU? Sim. Tá baixo o áudio de quem tá falando, eu tô vendo aqui, mas Outra pergunta. E também os bombeiros podem atuar em várias áreas, né? Tipo assim, não é só no ser humano, né? Eles têm um campo mais assim, mais amplo para agir, né? No caso do SAMU é diretamente com pessoas, né? Com vidas humanas. Aí eu vejo assim, mais diretamente. Não sei. exatamente. É bem o que o Nonato falou, né? Então, o SAMU, né, eles possuem uma equipe de saúde que realiza um tipo de atendimento que nós chamamos APH, atendimento pré-hospitalar. É o atendimento que é feito antes de chegar no hospital. Os bombeiros também realizam esse mesmo tipo de atendimento, né? Só que com algumas diferenças pontuais. A ambulância do SAMU, né? Primeiramente, nós temos dois tipos de ambulância, né? Tem uma ambulância com uma estrutura mais simples, que nós chamamos de ambulância de suporte básico, e tem uma ambulância de suporte avançado de vida, né? Que é uma ambulância mais equipada, que conta com um profissional médico e todo um serviço de alta complexidade dentro da ambulância. A diferença, os bombeiros também, né? A mesma coisa. Os bombeiros também têm equipamento, ambos estão muito bem equipados, né? Mas são equipamentos diferentes, né? Os equipamentos do Corpo de Bombeiros, eles atuam em situações de risco, certo? Que o SAMU não atua. Então, o atendimento do SAMU é uma equipe de saúde que vai atender situações de urgência e emergência, desde que elas não apresentem risco para aqueles profissionais. As pessoas do SAMU não se expõem ao risco, certo? Se o risco para a vida dela for maior do que o risco para salvar aquela pessoa, ela não pode entrar ali, né? A não ser que seja uma situação muito peculiar. Mas, de um modo geral, os profissionais do SAMU eles não são capacitados, não são treinados para se expor ao risco. Então, e já os bombeiros são. Os bombeiros são militares, são pessoas que são capacitadas para situações das mais diversas, para incêndios, deslizamentos de terra, situações de risco de violência, de acidente, de uma série de coisas. Então, tem a ver bem com essa questão da situação do risco, risco de incêndio, né, em acidentes também acontece, tirar pessoas presas de ferragem, tudo isso são equipamentos mais característicos do Corpo de Bombeiros, né? Então, mas ambos atuam em procedimentos de primeiros socorros, né, com essas peculiaridades. Já teve situações, por exemplo, de transportes que, sei lá, um ônibus desceu um barranco em uma serra, né? É um atendimento de pessoas que precisam de primeiros socorros, mas olha a localização dessas pessoas, né? Descer um barranco lá é um local de queda, um local de risco, muitas vezes vai ter que descer com corda, fazer um atendimento mais diferenciado. Então, esse resgate ele é mais da alçada do Corpo de Bombeiros. Uma vez que trouxeram essas pessoas para a estrada,
Aí o SAMU entra, né? Já tá lá bonitinho, bem, como é que eu digo, bem mobilizado, já estabilizado. Aí o SAMU prossegue, né? Muitas vezes eles atuam em conjunto, mas sempre leva em consideração essa questão do risco. É o atendimento a uma pessoa que está em surto psicótico, né? Tá, sei lá, tá dentro de uma casa, tá gritando muito. O SAMU pode ir lá e conduzir. O SAMU chegou lá, a pessoa pegou uma faca e disse que ia matar o atendente se ele chegasse perto dela, né? Aí o SAMU já não entra. Por quê? Porque apareceu a situação de risco da qual nós estamos falando, né? Então, é mais ou menos essa perspectiva em situações práticas aqui, né? O SAMU atende às mais diversas intercorrências, dor no peito, crise convulsiva, intoxicação, acidentes, traumas, queimaduras, quedas, hemorragias, desmaios. E os bombeiros também atendem tudo isso e entra, né? Incêndios, acidentes com pessoa presa em ferragem, choque elétrico, né? O risco de choque, tentativa de suicídio, salvamento aquático, né? Questões que envolvem água também. A pessoa está se afogando, né? Nós não somos capacitados para prestar esse tipo de atendimento, né? Muitas vezes, né? A pessoa, como aqui a gente vai ver aqui mais adiante, né? Você não deve tentar resgatar uma vítima de afogamento se você não sabe nadar bem. E mesmo que você saiba nadar, existem técnicas para você resgatar aquela pessoa sem que ela lhe afogue junto, né? Então, esse tipo de preparo os bombeiros têm, né, para essas situações de risco. Então, é interessante muitas vezes, né, na primeira, ao primeiro olhar de uma situação, né, vocês já podem de cara buscar o serviço mais adequado. Às vezes as pessoas chamam, né, pela própria descrição da situação, um pode acionar o outro também, pode entender qual é aquela situação, qual é a forma mais adequada de realizar aquele atendimento. Dentro desse dever de agir, né, se a vítima estiver responsiva, você se apresenta e diz, né, meu nome, explica o seu nome, você fala que tem treinamento em primeiros socorros e pergunta se pode ajudar. Estamos falando aqui em uma vítima responsiva, certo? Se a vítima concordar, você pode prestar os primeiros socorros. Se a vítima recusar sua ajuda, telefone para o atendimento de emergência e permaneça com a vítima até a chegada de um socorrista. Se a vítima estiver confusa ou não responder, considere que ela queira que você o ajude. Ela está inconsciente, né? Ela não está. Claro que você vai se colocar ali no seu dever legal de prestar socorro, certo? Recusou a sua ajuda, né? Ou ela vai estar muito assustada, ou de repente é uma pessoa que você fez alguma coisa contra ela, é algum inimigo seu, né? Tome aí os devidos cuidados e sempre use o bom senso, né? Se aplica aqui em todas as ocasiões, certo? Aqui é aquela questão da segurança do local, que nós já falamos, né? Que heróis mortos não podem salvar vidas. Então tem muitas situações, né, que sempre tem que avaliar essa cena, a gente sempre tem que ter em mente que a nossa vida tem que ser preservada durante o socorro. Aí tem aqui alguns exemplos: vapores tóxicos, avenida movimentada, né? Sempre ver se o local é seguro. No caso das estradas, né? Para quem está em Canindé, né? Sempre tem a. Você está viajando, daí para Fortaleza, ou para. Né? Sempre é importantíssimo fazer a identificação do local, né? Fazer a sinalização. No caso do carro, com aquela lâmpadazinha, né? Ou se não tiver a lâmpada, não tiver nada, colocar aqueles galhos de árvore. Para quê? Para você proteger esse local durante o socorro. Por quê? Para que você não se torne uma próxima vítima, certo?
Segundo passo, né? Então, existe algum perigo para o socorrista, para a vítima? Existem pessoas à sua volta que possam ajudar? Onde fica um telefone mais próximo, né? Ver se no local tem um celular. Se tem pessoas feridas e qual é a sua localização. Aí você vai fazer contato, por exemplo, com o SAMU, né? Você vai pedir o socorro. Alguém aqui já ligou para o SAMU alguma vez, gente? Algum de vocês? Nunca ninguém ligou aqui para o SAMU? Quando a gente liga para o SAMU é um serviço que faz a regulação. O que é a regulação? Ele vai procurar entender aquele seu caso para tentar mandar um serviço mais adequado para ele. Existem basicamente dois tipos de atendimento e existe uma situação que nem é urgência e emergência. Então, o regulador do SAMU, ele tem ali um leque de possibilidades. Ele pode te mandar uma ambulância que seja de maior complexidade, na qual vai um médico, né, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, com toda uma assistência, medicamentos, equipamentos para aquela situação de emergência. Já pode até encaminhar dali para um serviço de saúde até fora da cidade, né? O regulador ele pode fazer isso, é uma autoridade sanitária. Ele pode mandar a ambulância mais leve, ou ele pode não mandar nada. Pode entender que ali não há risco, não é uma situação de urgência e emergência, né? Às vezes as pessoas até ficam insatisfeitas. E aí, dentro de toda uma logística, né? De toda uma situação, dentro das ferramentas que aquela pessoa dispõe. Né? Se você pegar uma cidade como Canindé, por exemplo, né? Talvez só tenha um local de atendimento do SAMU. Mas se você pega cidades maiores, né, tem toda uma rede de atendimento para prestar esse tipo de atendimento para que chegue o quanto antes, né? Então, esse profissional regulador ele vai tentar entender o que é que está acontecendo. Isso muitas vezes chateia as pessoas que estão fazendo contato. A pessoa liga, pensar assim, rapaz, eu estou aqui com emergência, a pessoa para morrer e o camarada ainda vem me perguntar o que é que tem, ao invés de mandar logo a ambulância, né? Mas, por questões de eficiência do serviço, né, existe esse contato e ele vai tentar entender o que é que está acontecendo aí do outro lado, que situação foi essa. Que às vezes vai ser muito claro, né? E às vezes pode levar mais um tempo, né, para ter esse entendimento. Então, qual é a situação da emergência? Qual o número de telefone de onde você está ligando? Qual é o seu nome? A vítima está responsiva? Ela responde alguma coisa quando você fala com ela? Ou você fala com ela e ela não diz nada? Aí ela não responde. Se ela não responde, ela está respirando normalmente? Você está observando a respiração? Você é capaz de prestar um socorro? Você é capaz de realizar uma reanimação cardiopulmonar? Você já estudou alguma vez? Já praticou alguma vez essa manobra? Você tem acesso a um desfibrilador externo automático, né, que é um DEA? O que é um DEA? É um aparelhinho que existe em muitos lugares, né, que você conecta na pessoa para aplicar o choque nas situações em que se julgarem necessárias. Então, o equipamentozinho aqui, não sei se vocês já tiveram contato com esse equipamento. Com o DEA, ele tem esse formato aqui, né? Ele é um equipamento automático no qual você conecta, né? Ele tem umas pazinhas que a gente conecta tem uma bateria também, é portátil, né? E ele é automático. Ele mesmo vai identificar o ritmo do coração, ele vai meio que fazer ali um eletrocardiogramazinho e ao identificar que aquele ritmo cardíaco precisa de um choque, precisa de uma desfibrilação, ele desfibrila sozinho. Então não é necessário que seja um profissional de saúde para utilizar um DEA. Né? Esse equipamento aqui ele tem
ele deve estar disponível. Existe uma lei que exige que ele esteja disponível em todo lugar de concentração de pessoas. Em eventos, em escolas, em todos os serviços, todo lugar que haja, que tenha uma aglomeração de pessoas, deve ser disponibilizado um DEA, né, e uma equipe que esteja capacitada a utilizá-lo. Precisa ser profissional de saúde? Não, qualquer pessoa pode utilizá-lo, né? Então, também salva muitas vidas, né? Porque ele realiza o choque nas situações em que precisa ser realizada essa desfibrilação. E aí você fica na linha, né? Porque o profissional regulador ele pode te passar alguma orientação nesse sentido, né? Algo que você precise fazer. Precauções universais. Evitar ao máximo contato com fluidos corporais da vítima, como sangue, urina, saliva e outros. Procure usar equipamentos de proteção individual, luvas, máscara, etc., dentro da sua, né, disposição. A gente tem aqui um kitzinho de primeiros socorros, né? Isso daqui, gente, é a questão da precaução universal. Você vai prestar um atendimento de alguma pessoa. A gente não, se é alguém da tua casa, da tua família, né, que você está próximo, tudo bem. Se é um desconhecido, você não conhece aquela pessoa, você não sabe do passado dela, você não sabe que doenças ela tem. Então, essa exposição aqui, né, esse contato com fluidos aqui é uma norma de precaução universal. A gente deve imaginar que essa pessoa pode ter alguma doença que pode ser transmitida pelo sangue, pelos fluidos corporais, pela urina, pela saliva, né? Então, é interessante que se evite esse contato íntimo, né, com essas substâncias e com essas secreções. Dentro das suas possibilidades, se você tiver aí um kitzinho de primeiros socorros, né, bom utilizar também. Esse kit ele vem com ataduras, com gases, curativos, panos limpos, né? Esse kitzinho aqui, durante muito tempo, ele foi obrigatório, né? Que nós, quem aí já tem um pouco mais de idade, como eu, pegou esse tempo aí que os carros, né? Houve uma lei um tempo que obrigava, e todo mundo saiu comprando um kit de primeiros socorros, né, para ter esse kit no carro para quando você fosse. E aí, à época, as empresas, né, venderam muito esses kits de primeiros socorros para que todos os veículos tivessem o kit de primeiros socorros, para que as pessoas pudessem, né, para que a qualquer contato com acidente, todos os veículos do Brasil dispusessem de um kit de primeiros socorros. Mas o que aconteceu com essa normativa, né? Com o tempo se percebeu que mesmo você tendo um kit de primeiros socorros no seu carro, né, esse kit ele foi muito pouco utilizado porque as pessoas tinham o kit de primeiros socorros, mas não tinham preparo para prestar os primeiros socorros. Então era como se aquele kit fosse inútil, ele fica ali dentro do carro se acumulando com o tempo, levando poeira, mas ele não tinha muita aplicabilidade prática, né? Então, e aí com o tempo essa normativa, né, não foi mais, não passou a não existir mais, e aí hoje a gente não tem mais essa obrigatoriedade, mas em instituições, né, em escolas, é interessante que a equipe de saúde, né, disponha, né, os próprios IFs, eles têm setores de saúde que dispõem desses equipamentos para situações de primeiros socorros, um aluno passa mal, tem um desmaio, tem uma crise, um infarto, alguma coisa, ou mesmo os funcionários, né, ter pessoas capacitadas para prestarem esses primeiros socorros. E aqui tem outros instrumentozinhos do kit de primeiros socorros. Esse aqui é a máscara, né, a bolsa que a gente chama comumente de ambu,
e ela serve para aplicar a respiração, né? O ambu é esse equipamentozinho que ele é um equipamento de hospital, mas também é usado no ambiente extra-hospitalar para promover a ventilação. Por quê? Pergunto para vocês, né? Se é uma pessoa que você não conhece, por exemplo, você vai aplicar respiração boca a boca naquela pessoa? Sim ou não? Raimundo Nonato, o que você acha? Você aplicaria uma respiração boca a boca em uma pessoa desconhecida? Rapaz, depende, né? Depende do momento assim. Uma vez eu já prestei socorro a uma pessoa vítima de infarto. Aí eu tinha uma técnica na mão que eu aprendi na autoescola, lá em São Paulo, quando eu tirei a habilitação, né? A gente fez uma simulação no boneco. Aí você fecha a mão, faz em forma de um funil, veda bem os dedos. Você põe a mão na boca da vítima e põe na outra parte da mão, né? Fica duas partes, né? Aí, então, Isso. a forma de você não ter o contato direto com aquela vítima, você consegue mais ou menos jogar 60, 70% do ar que ele precisa, né? Então, no caso, no caso dessa vítima, a gente conseguiu chegar no hospital vivo com ela, né? Com ele, no caso. Aí daí chegou lá, demorou, né? Botaram não sei pra onde, aí ficou lá e depois que a gente desceu ele do carro, aí pronto, ele chegou lá assim, ok, Janaí, né? Com sinais vitais ainda de vida, assim, mas já os olhos, o olho ficando roxo, os lábios roxos, as unhas roxas, né? Aí a gente arrumou um carro bem rápido de caçamba, jogou em cima, foi eu e outro rapaz, né? Revezando até no hospital. Aí chegou lá, ele acabou morrendo, mas ainda tentaram reanimar ele, mas não tiveram sucesso. Parece que demorou um pouco lá também, né? Não deram prioridade assim, até chegar a maca, essas coisas aí. Aí a gente aplicou essa técnica aqui, e assim, a gente conseguiu um pouco de êxito, né? No caso, não salvamos a vida dele, mas eu achei que foi útil, né? No momento foi o que a gente pôde fazer assim, né? Não conhecia o rapaz também, aí não sei nem se foi certo ou errado, né? Sei que a gente na hora do vamos ver mesmo, de não deixar uma morrer aqui não. Me lembrei, viu? Que veio na mente aqui, aí pronto. Aí Excelente, Nonato. Parabéns. Olha aí, o caso do Nonato, né? Essa situação que a gente falou, né? O Nonato, já, já foi aqui em Canidé, viu? Mas no caso, tu tinhas recebido essa capacitação já, não era de Lá primeiros lá em socorros? São Paulo, quando eu fiz reabilitação lá, né? Lá mais puxado, assim, exigido, né? Sim. Aí a gente fez simulado no boneco, assim, na autoescola, aula prática, né? De socorro. Aí foi bem legal, que eu lembrei dessa parte que me marcou bem, né? Que quando o professor falou, quem que sabe isso? Eu disse, eu quero aprender, né? Não sei se eu vou usar, mas eu achei interessante, aí eu participei da aula lá, fiz. Aí vocês Aí fizeram as eu, compressões também, torácicas? sim, eu fazia, com as duas mãos assim, né, no tórax dele, aí você dá um intervalozinho de alguns segundos, aí faz de novo, aí quando você para, o outro vai, com a seção na boca do ar, aí ficava revezando. Quando ele cansou, ele vinha pro tórax dele com a mão, eu ia soprar, e assim a gente conseguiu, né, chegar com ele com vida assim no hospital. Mas só que o Foi irmão dele infarto, né? depois No caso, foi. foi infarto fulminante, né? O irmão dele disse que ele tomava vários remédios, era controlado a pressão, né? E ele tinha esquecido de tomar e tava com problemas mentais, tava comendo tudo que não podia, entendeu? Parece que tava decidido a desistir de viver, né? Aí o Entendi. irmão dele veio até me agradecer, disse, não, você foi um anjo. Não fiz nada não, você foi um anjo de Deus, não fiz nada, eu era só ter salvado a vida do homem. Eu fiz o que eu gostaria que fizesse comigo, né? Caso que eu não pretendo passar por isso, mas eu não fiz nada demais, eu fiz uma ação normal que todo ser humano deve ter isso em mente. Se vê um irmão seu passar por uma dificuldade, algo que seja semelhante, você tem que ter alguma iniciativa, né? Positiva assim, né? Fazer valer a pena viver, né? Não é só estar vivo, é fazer valer a pena. Aí ele me agradeceu demais. Não, você não me deve nada, nem eu não me considero herói de nada, eu não fiz nada dessa parte aí. Se ele tivesse vivo, eu podia até pensar em ouvir suas palavras e acreditar em alguma coisa, mas no caso contrário, não vale a pena, né? Não sou isso aí, não. Mas é assim mesmo. É isso mesmo, meu amigo. Não, Né? muito bacana. Uma atitude aí, um exemplo aí muito louvável, né, da parte do Nonato aí que se doou nesse momento fez uso aí de uma técnica
né, para conseguir aplicar essa manobra, né? No caso aí, né, o Nonato fez a parte dele, né, ainda chegaram no hospital, Chegou, não é? chegou Mas tudo. o infarto, né, ele depende aí de várias situações, né? Inclusive tem situações que exigem desfibrilação, né? Tem várias causas aí de parada cardíaca. E depende também da assistência que tenha no ambiente hospitalar, né? Você imagina aqui no hospital, né? Você imagina um infarto. O que é um infarto, né? No nosso coração a gente tem as artérias coronárias, né? Então essa artéria elas vão ter várias ramificações para o coração e de repente alguma delas obstruiu aqui. Pá, formou um trombo aqui que causou uma obstrução. A depender, né? Pode ser aqui essa obstrução, pode ser num ramo mais inferior, né? Pode acometer essa área, por exemplo, que por interrupção do fluxo sanguíneo vai parar de funcionar. Às vezes atinge uma área cardíaca maior por conta de uma interrupção e às vezes pega todos os ventrículos, né? Então, assim, a depender da área cardíaca acometida, né? E aí o coração vai parar de funcionar nessa área. E se for uma área muito extensa, a pessoa tem que chegar num serviço hospitalar, receber medicamentos que vão fazer essa desobstrução, receber vasodilatadores que vão dilatar esses vasos sanguíneos para, né, além da manutenção das compressões torácicas para fazer com que o coração continue se contraindo. Então, um conjunto de determinantes que tem que acontecer para haver a sobrevida, né? Mas no caso aí do exemplo que o Nonato deu, com certeza ele fez a parte dele, né? Eles conseguiram prestar esses primeiros socorros, conseguiram chegar no hospital, não é mais, aí não tem como a gente saber o dano, né? Em que ponto já estava, né? Mas o Nonato vou dizer assim que ele se expôs ao risco, mesmo com a técnica, né? Mas ele seria obrigado a fazer isso, né? A gente viu que não, né? Se for uma pessoa desconhecida, né, ele pode, por exemplo, fazer somente as compressões torácicas, né, e não executar a parte respiratória, por quê? Porque ele está, de certa forma, se colocando numa situação de risco, né, daquela pessoa, ou de secreção. Ninguém sabe, por exemplo, poderia ter uma hemorragia digestiva. Né? A hemorragia digestiva ela causa saída de sangue pela cavidade oral, pela via aérea. Então, tudo isso são situações importantes. Mas ele se colocou, né, uma atitude muito nobre para ajudar essa pessoa, né? Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui? Que a gente não é obrigado a se colocar nessa situação de risco. Pode falar, Ana. Não, assim, eu creio assim que hoje eu tenho uma outra visão, né? Eu sou mais maduro já e no caso assim foi no impulso, né? Que eu tinha, eu assim, às vezes eu me coloco muito no lugar da outra pessoa, né? Não sei se bom ou ruim, mas às vezes eu tenho essa mania de coisa minha mesmo. Aí, mas assim, eu fui julgado por essa ação, entendeu? Algumas pessoas julgaram que eu não tinha o conhecimento total para fazer aquilo, entendeu? Mas só que aí depois eu fiquei assim, até decepcionado com alguns comentários, né? De colega de trabalho assim, não, cara, nem sabia direito se era para fazer assim, se tinha que fazer, e se ele quer pegar uma doença, assim, uma coisa, quer dizer que eu recebi críticas de quem Muitas me críticas, conhecia né? e quem não me conhecia, né, reconheceu como uma ação positiva. Aí, no caso, eu fiquei refletindo assim, eu disse, eu fiz com tanta vontade assim, mas ainda teve alguma coisa negativa que alguém, né, que prefere ver. Aí, no caso, hoje, com mais idade assim, eu já faria de outra forma, né? Se eu pudesse fazer, talvez eu já mudasse alguma coisa. Não que eu deixasse de fazer, no caso, né? Mas talvez eu já pensasse duas vezes como seria esse socorro, como seria, né? Sim, com certeza. Porque, porque eu me expus, realmente, hoje eu concordo, eu me expus demais mesmo. Na conta fui até... Depois do que eu vi, eu disse, só assumi o risco. Se o irmão dele resolveu dizer que foi eu que matei o homem, né? Tentando socorrer a vida, né? Depois que caiu, eu disse... Eu nunca tinha visto esse homem, né? Eu fiquei compadecido Entendi. assim da situação dele. Mas a experiência, né? Que, graças a Deus
que eu vivi e passou, e me trouxe aprendizado também, né? É assim a vida, né? certeza. Isso é a vida. É a vida é formada disso, é das nossas vivências, experiências, aprendizados, com certeza. Não é verdade. Então vamos seguindo aqui. Mas eu ia falar alguma coisa e esqueci, rapaz, agora. Tô ficando velho. Ó, cuidador de idoso aqui. Bora cuidar do. Tava com um comentário aqui na ponta da língua, agora eu esqueci. Mas vamos para frente aqui. Então, sinais vitais. Sim, aqui a gente falou aqui. Menino, que era que eu ia falar, esqueci mesmo. Depois eu lembro. Então, sinais vitais, gente, nós já falamos sobre ele, né? Em um momento das nossas aulas, no momento presencial, nós já falamos sobre os nossos sinais vitais. Quem são os nossos sinais vitais? Deixa eu ver aqui mais alguém. Graciane, quais são os nossos sinais vitais? Graciane. Graciane não está por aí. Cadê a Janaína? Quais são os nossos sinais vitais? Professor, apresentar o microfone. Posso responder? Pode, por gentileza. Sinais vitais são temperatura, px, pA e frequência respiratória, frequência cardíaca. Acho que eu esqueci um. Ela falou do DX, né? O que é o DX? É a verificação da glicemia. Da glicemia, né? A glicemia já é um exame, né? Não é, apesar de a gente aferir de rotina, muitas vezes, nos diabéticos, né? Ela é um exame. É um exame que afere o nível glicêmico, né? Ela não é um sinal vital exatamente. É um exame para ver a quantidade de glicose na circulação sanguínea. Mas muito bem, foi completinho, não esqueceu não. Então ela falou da temperatura, da pressão, da respiração e da frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca ou pulso. Então refletem o estado atual dos sistemas respiratório e circulatório. Né? Aqui no material de vocês, gente, fala sobre esses sinais vitais, né? São sinais de que a pessoa está viva. Temperatura, o que acontece com a temperatura de uma pessoa que não está mais viva, gente? Ela aumenta ou ela diminui? Diminui. Diminui, né? A pessoa fica com a pele bem fria, né? Por quê? Porque o sangue não está mais circulando, os músculos que estavam se contraindo, produzindo calor, também não estão mais se contraindo, tudo parou. Então, aquele corpo tende a ter uma queda de temperatura. A pessoa fica com a pele fria, né? Quando não há mais vida. Por isso que a temperatura ela é um sinal vital, um sinal de vida, né? Se ela estiver muito baixa, muito fria, não é uma condição para que haja a vida. Respiração a mesma coisa, não podemos parar de respirar, né? Então a gente poderia avaliar frequência, caráter, ritmo, né, da respiração. E aí tem um métodozinho que é o ver, ouvir, sentir. O pulso é outro sinal vital também, né, que reflete a frequência cardíaca, reflete a quantidade de vezes que o coração bate. E também, Maria Adriana está chegando agora, vamos perguntar da Maria Adriana. Maria Adriana, onde é que a gente pode aferir o pulso? Adriana? Opa, boa tarde. Qual foi a pergunta, professor? Boa tarde, vai chegando aí logo aqui. Estávamos só esperando aqui, contando com a sua participação. Nós estamos falando aqui dos sinais vitais, que são particularmente importantes quando a gente vai prestar primeiros socorros em alguém, primeiramente para a gente saber se a pessoa está viva,
né? E eu estou aqui falando do pulso e perguntei para você onde é, em que locais do corpo a gente pode aferir o pulso. Aqui no antebraço, né? Perto da mão é chamado. É porque eu esqueci o nomezinho do local. Mas é aqui no antebraço, perto do punho, né? Da mão. Perto do punho, a gente tem um pulso nas proximidades do osso rádio, que é o pulso radial. Onde mais? No pescoço. No pescoço, na artéria Na carótida, carótida. né? Os pulsos carotídeos, né? Então, esses pulsos, obrigado, Adriana. Então, esses Não. pulsos, eles vão dizer que a pessoa está viva. Sempre, 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 em qualquer tipo de socorro, não importa qual foi o socorro, a pessoa está se afogando, tirada da água. Foi picado de cobra, foi queimadura, foi acidente de moto, de carro, foi desmaio, tá passando mal, tá bêbado, tá. Não importa o que aconteceu. A sua primeira medida é analisar, verificar, averiguar, aferir os sinais vitais. Se tem sinal vital, a pessoa está viva. Então, sempre tenham isso em mente. E isso é o primeiro fator de tranquilidade por parte de você ao prestar os primeiros socorros. Tá todo mundo lá desesperado. É, que a fulano aqui tá morrendo. Você vai chegar lá com muita tranquilidade. Precisa nem ninguém saber que você está aferindo sinais vitais. Você pega na mão da pessoa assim como se fosse segurar a mão da pessoa e enquanto você conversa, você já está ali aferindo o pulso. Ou na região carótida. Ah, tá morrendo. Calma. Muita calma. Não está morrendo, a pessoa está viva porque os sinais vitais estão presentes. Está viva. Aí, uma vez que você viu que está viva, aí agora vamos entender o que foi que aconteceu com aquela pessoa para poder. E aí precisa, né, não por acaso, a gente falou dos conhecimentos. Né? Nesse curso, a gente vem num contínuo, né, de. Estudamos o corpo humano, vimos como é que ele funciona, vimos circulação sanguínea, sinais vitais, sinais clínicos, anatomia humana, fisiologia, funcionamento, a parte clínica, adoecimento, sinais e sintomas. E agora, nessa avaliação que você vai fazer para prestar os primeiros socorros, aí o teu neurônio, aí o tic-tac tem que juntar e consolidar tudo, para você entender ali como agir perante aquela situação, né? Porque aí você vai unir todos os teus conhecimentos, né? Tudo que você juntou aí na sua vida, seja nas suas vivências, seja aqui nesse curso, seja em outros cursos que você fez ou ainda vai fazer, para que você consiga raciocinar em cima daquela situação. E aí entra essa questão da perícia, né? De você atuar dentro do que você aprendeu a fazer, né? O Nonato trouxe uma consideração sobre os primeiros socorros. Qual é o problema de a gente agir com imperícia? De a gente fazer aquilo que a gente não sabe fazer. Vou pegar um exemplo básico da minha profissão de enfermagem, por exemplo. Eu sou enfermeiro e nós somos proibidos de praticar ato cirúrgico. Nós somos proibidos de praticar, de suturar, de costurar, pontear alguma pessoa. Mas tem alguns colegas que gostam de, não, eu sei fazer sutura, eu vou lá e tal, pá. E gosta de fazer e faz, atuando fora da legalidade. Por quê? Porque não somos autorizados a fazer isso. Qual é o problema disso? Deu certo, a pessoa foi bem feito a técnica, né?
Maravilha. Pô, o cara é enfermeiro, sabe até suturar, o cara sabe, ele sabe muito, viu? Ainda tem quem diga assim, é quase um doutor. Aí, aí tem essas questões. Fez errado, aí é que vem os problemas, né? Como tivemos aqui no caso do Nonato, né? Não, ele teve a melhor das intenções e graças a Deus não se voltou contra ele. Mais uma vez que às vezes a pessoa erra, né? E somos humanos, somos falhos, né? Se um profissional dentro da sua competência, né? A pessoa vai para um centro cirúrgico, por exemplo, fazer uma cirurgia e a pessoa não resiste à cirurgia e morre, não tem, entende-se que não deu certo. Mas se outra pessoa vai fazer a cirurgia que não tem aquela competência e acontece a mesma coisa, ele foi o culpado porque ele fez sem saber, né? Então, é aí que a gente tem que ter esse cuidado, né, ao atuar nessas situações, principalmente com pessoas desconhecidas. Agora, né, esse curso te prepara primeiramente para quem você está cuidando, né? Então, a gente está aqui sendo preparado para situações cotidianas de cuidados com pessoas que vão ser cuidadas por vocês e também pessoas da família, né? Nos casos de infarto, por exemplo, AVC, as pessoas mais quem acompanha geralmente esses acidentes são os familiares mais próximos. É o cônjuge, é o filho, é a filha, é a irmã, é o pai, a mãe. Geralmente são essas pessoas que presenciam esses acidentes quando acontecem, né? Então, isso vai nos preparar também para fazer, mas sempre tendo esse bom senso, né, de que nós falamos em outro momento, né? Então, os sinais vitais eles vão ser importantes e à medida que há uma variação, né, dos sinais vitais, vai aumentando o risco, né, da ocorrência de alguma coisa. Então, tem aqui um limite, ficou aqui meio torto, mas temos aqui um limite dos sinais vitais. Esses sinais vitais têm um limite aqui dentro da normalidade na qual eles podem oscilar. A respiração, por exemplo, ela varia entre 12 e 20 respirações no adulto. Na criança é um pouco mais aceleradinho. Mas esse adulto ele está respirando já, então entre 12 e 20 vai estar aqui dentro, está no normal. Passou daqui, aí já foi para 30 respirações por minuto. Aí isso já te acende um alerta de risco. Por quê? Porque saiu do padrão, saiu aqui do que é o normal. Tá com 30, começou com tiragem subcostal, que é aquele sintoma que a costela fica aparecendo. A pessoa tá com 30, tem a tiragem subcostal e tem um ruído adventício, né? Tem o sibilo, por exemplo, que nós falamos sobre ele na aula presencial. A pessoa tá já respirando rápido, com ruído adventício, com muita dificuldade, né? Isso já te acende aí um alerta também para correr para um serviço de emergência, para prestar um primeiro socorro. Tem a temperatura normal, a temperatura subiu muito ou caiu muito, pele muito fria, suando, pegajosa, a pessoa caindo. Cuidado, a pressão tem um nível normal. Subiu muito a pressão, baixou muito. Cuidado, alerta, atenção, primeiros socorros. Então, além da vida, esses sinais, né? E é importante a gente conhecer esses valores minimamente, né? Para fazer essa análise dos sinais vitais, né? Porque quando acontece esse tipo de situação, a gente tem que estar aí apto a prestar algum tipo de atendimento. Aí tem aqui as variações de temperatura, né? Infecções, trauma, medo, ansiedade, exposição ao frio e estado de choque, né? No qual a pessoa perde muito sangue. A respiração aqui que no adulto é de 12 a 20, na criança vai até 30 e no bebezinho
a respiração já é bem mais acelerada, né? Já vai de 30 até 60 respirações por minuto. Aqui tem alguns termos técnicos também. A apneia, né? É a pessoa que deixou de ter apneia, né? Quando ela para de respirar. Existe a apneia do sono, tem pessoas que param de respirar durante a madrugada. Bradipneia, né? A respiração para menos, lenta. Taquipneia, a respiração para mais, o taque. Da mesma forma, tem a bradicardia, tem a taquicardia. E tem a dispneia, né, que é um termo genérico para respiração dificultosa. A pessoa está com alguma dificuldade para respirar. O nome disso é dispneia, né? Nós dizemos que a pessoa está dispneica, né? Isso como pode acontecer em quadros respiratórios alérgicos, rinite, asma, quadros infecciosos, pneumonias, bronquiolites, bronquites, de um modo geral, infecciosas, e quadros também alérgicos, infecciosos, o que eu ia falar mais? E lesões teciduais, né? Que é o caso, por exemplo, da lesões por cigarro, né? Tem pessoas fumantes de longa data, por muitos anos, podem ter lesões pulmonares também que causem dificuldade de respirar pela lesão direta do tecido pulmonar, certo? Aqui vocês deem uma olhada nos sinais vitais, está no material de vocês, certo? E é importante nós conhecermos estes sinais vitais, certo? Por enquanto, nós vamos parar por aqui. Na aula de amanhã, nós vamos seguir com a avaliação completa aqui, a ordem dos fatores da avaliação para prestar os primeiros socorros, certo? Existe uma ordem com que as coisas são feitas, existe uma forma de fazer. E amanhã nós vamos começar a falar sobre essa outra parte, certo? Por enquanto, deixa eu interromper aqui.